Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui uma vez mais ao nosso curso e nós estamos avançando, espero que você esteja aprendendo coisas aqui interessantes com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta aqui, ó. É o Mesh Clip, tá? O Mesh Clip não, Mesh Lite. Mesh Clip é isso aqui, é outra coisa. Mesh Lite, tá? Então, o que é o Mesh Lite, pessoal? É o seguinte, vou explicar para vocês o que é e como funciona, tá? Vou chegar pertinho aqui, olha, dessa plataforma que eu tenho aqui e vou construir aqui um pequeno quadrado ou retângulo, como sair aqui, tá? Eu vou dar 3 cliques em cima desse objeto, botão direito, e vou criar um grupo, tá? Observe que quando eu crio o grupo, olha só, habilitou a ferramenta, tá? Olha só, Ctrl Z, não posso habilitar. Agora, se eu crio um grupo, ó, a ferramenta está habilitada. Então, eu dou um clique aqui e olha só, o grupo que está selecionado tá vendo aqui como ele ficou com essas marquinhas? Então, ele a partir de agora, esse grupo é um Mesh Lite. E o que é um Mesh Lite, você está perguntando? Tá bem, vamos abrir aqui os nossos objetos e agora vamos entrar aqui nessa parte que nós não vimos ainda, geometria, que são os objetos especiais, que deveria estar aparecendo aqui agora, não sei, tá aqui, tá aqui. Não, pessoal, desculpa, isso aqui não é objetos especiais, os objetos especiais são esses aqui, tá? Tá aqui dentro de luz, o Mesh Lite. Então, eu vou desabilitar aqui, pessoal, da cena, o Dome Light e o Sol, né? Para que a gente veja só esse tipo de luz aqui. E a gente vai dar para renderizar em tempo real aqui, para vocês verem. Observa aqui o que aconteceu. Essa caixa que a gente tinha criado, ela se transformou numa caixa de luz, tá? Então, em alguns casos, a gente necessitará que algum objeto, algum plano, algum quadro, algum vidro, algum lugar, alguma tela de alguma televisão, sei lá, alguma coisa vai ter que ter luz. E dessa forma, pessoal, é como a gente consegue fazer isso, tá? Esse também a gente pode regular. Deixa eu chegar perto dele aqui. Tá difícil aqui. Trabalhar com um monitor só é difícil. Olha só, a gente pode aumentar e baixar a intensidade dele, tá vendo? Usando o que a gente tinha visto aqui antes. E também a gente pode fazer desde aqui, mudando a cor, né? Das aplicações que eu faço para esse objeto por exemplo, faz pouco eu desenhei um restaurante e no meio do restaurante tinha uma luzinha, né, aí em cima da mesa que dava realmente para fazer com esse objeto muito interessante. Observe, pessoal, que esse objeto afeta as reflexões, né? Não só aqui no chão, senão no vidro lá também. Olha só, posso desabilitar e olha aí, ó, ele não afeta mais as reflexões, tá? E podemos seguir aí fazendo mais configurações. Podemos fazer objeto invisível, que nesse caso não é interessante, né? Tá essa opção aqui, ó, Double Side, que dependendo do objeto ele pode... eu não entendo muito bem a utilidade disso aqui, mas tem objetos que ao parecer seria interessante que iluminasse na parte de dentro, né? Eu não vi ainda, não encontrei aplicação para isso aqui ainda, Double Side, para iluminar para os dois lados. Então, pessoal, não tem muito segredo, isso aqui serve para iluminar qualquer tipo de objeto, uma luzinha em cima de uma mesa, sei lá, né? Aí vocês podem usar a criatividade aí e fazer essa luz aí do jeito que vocês quiserem, tá? Sem nenhum problema. Pode ser algo interessante, uma esfera, o que seja, certo? Então vamos lá, vamos parar aqui, vou até eliminar essa luz aqui, não quero ela mais. Eliminamos. E agora, pessoal, vou parar isso aqui. Vamos avançando aqui nos nossos tutoriais. Vou eliminar essa caixa aqui. Vamos começar a falar acerca dos objetos especiais, né? Que é aqui em geometria que a gente não tinha visto ainda. Uma das coisas que a gente pode usar aqui, pessoal, é o plano infinito.
eu sei que vocês já devem conhecer. Se a gente colocasse aqui, ó, vamos colocar aqui atrás um plano infinito. É isso aqui. Vamos dar um clique. Olha só. Vamos colocar nessa posição. Tá vendo aí? Eu posso subir ou baixar ele, segundo as minhas necessidades. Eu vou botar ele mais embaixo, para ele não... Bom, vou deixar ele aqui mesmo. Vamos colocar lá. E se a gente renderizar agora, pessoal, que eu vou até ligar outra vez o... Não, eu vou deixar assim, para ver o que acontece. Olha o que aconteceu. Todo o nosso ambiente foi colocado esse solo aqui. Nesse caso, é o plano infinito, tá? Inclusive, ele está aqui dando um conflito com a luz, o plano que a gente já tem aqui, a grama, né? Eu vou subir ela um pouquinho, tá? Para eliminar esse problema. Aí já está em cima da nossa grama. Então, pessoal, e sobre esse plano infinito, a gente pode aplicar materiais, né? Sem nenhum problema. Você vem aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar perto. Tá aqui. E você vem aqui, ó, pode pegar qualquer material que você querer, né? Agora mesmo eu não estou preocupado com isso. Você coloca aí, olha aí, ó. Tá aí o material aplicado sobre toda a extensão, certo? E com isso a gente já resolveria alguns problemas, por exemplo, aquele problema de ficar aparecendo aqui aquela sombra, aquela parte escura aqui, né? Então, pessoal, essa seria a aplicação que a gente tem para o plano infinito, tá? Muito bem, eu vou eliminar o plano infinito, porque eu não vou estar usando ele. Olha só, ele está aqui nos objetos especiais. Ele não tem opções, não é editável, assim que eu vou deletar ele, tá? Não quero ele. Outra opção que a gente tem aqui, pessoal, deixa eu parar aqui, ok. Outras opções que a gente tem aqui é dos proxies, que nós vamos ver aqui um pouquinho mais para adiante, o for e temos também o Mesh Clipper. Agora eu quero falar para vocês sobre o Mesh Clipper, certo? O Mesh Clipper funciona da seguinte maneira. Deixa eu apagar isso aqui. O Mesh Clipper é assim, quando você quer fazer um corte dentro de uma casa, de um objeto, não sei, para que se possa ver dentro, né, uma planta humanizada, por exemplo, você pode usar o Mesh Clip. E não só para isso, se você está desenhando um carro, você quer cortar o carro, um motor, o que for, você pode fazer esse corte usando o Mesh Clipper. Como é que funciona? Você tem que desenhar um objeto qualquer, não importa o objeto que seja, né? Vou desenhar aqui um retângulo, por exemplo. Sim, mais ou menos assim. Pode ser dessa forma. Vou colocar ele mais grande, um pouquinho. Aí a gente vai transformar isso aqui num grupo. 3 cliques, grupo. Olha só, já habilitamos aqui a opção de Mesh Clip. Você dá um clique em cima e ele passa a ser um Mesh Clip. Então, a gente vai mover ele aqui de lado. Vamos posicionar ele. Olha só, eu quero fazer um corte aqui na nossa casa. Mas eu quero fazer tudo isso aqui. Então eu vou entrar nele aqui e vou dar uma editada nele, né? Vou botar ele mais ou menos aí. Tá, beleza. Então, peraí, deixa eu botar uma posição aqui desde cima para vocês verem o detalhe do corte. Vamos colocar isso aqui em tempo real, para vocês poder ver o que eu estou falando. Olha só, essa caixa aqui cortou. Vou até chegar mais perto. A gente pode ir ajeitando. O sol está desativado. Eu quero que o sol esteja ativado. Quero que o sol entre, né? O Dome Light, não. Só o sol mesmo. Eu vou botar a intensidade normal do sol aqui. Para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, pessoal, olha só. Ele cortou o objeto e agora a gente pode ver as coisas que estão acontecendo dentro da casa, certo? Ele tem várias opções aqui, vamos lá. Uma delas é habilitá-lo ou não, né? De acordo com as nossas necessidades. Pode afetar a luz ou não.
olha que interessante, a sombra nesse caso, né? Certo? Nesse caso, a câmera, né? Podemos afetar. Podemos afetar, olha só, o Clip Light. Podemos usar objetos de acordo com o que a gente queira no material, tá? E podemos escolher o material que a gente vai usar ou não na parte que foi cortada. Porque olha só, se a gente chegar aqui, ó, vamos tentar chegar mais perto aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo aqui. Observem que interessante. Nós fizemos o corte e agora está entrando a luz do sol aqui dentro. A gente pode desabilitar essa luz para que ela não entre aqui em usar objetos especiais, nesse caso aqui, né? Então, pessoal, olha só. Na forma como que está agora, a luz de fora, nesse caso, é como que abriu e o sol está entrando e dando em todos os objetos. Se a gente desabilitar aqui, ó, afetar as luzes, o que vai acontecer? A luz do sol ela não entra pela parte que está cortada, entra pelo cristal normal que já tinha, né? Deixa eu até modificar aqui, se vocês quiserem ver em tempo real a questão do sol. Olha só, tá vendo? Então, a única luz que entra é a normal que entra pelo vidro, mas não entra luz pelo corte que nós acabamos de fazer com o Mesh Clipper. Tá? Se a gente quiser que sim, que entre, a gente pode habilitar ou não. Então essa é uma opção muito interessante, tá? Para esse tipo de renderizado. Certo? Então dessa forma funciona essa ferramenta. Serve para criar seções, né, e planos de corte aqui usando o SketchUp e V-Ray, tá bom? Outra coisa, pessoal, o que a gente pode modificar é o tipo de material. Que material? O material que vai ser na parte do corte, quando realiza o corte, se é numa parede, aqui olha, onde fez o corte, a gente pode aplicar um material aqui, uma cor, o que a gente quiser. Então a gente pode escolher um dos materiais que a gente tem na cena, qualquer um, né? Ou criar um material também, né? Criar um material e colocá-lo aqui para a gente usar aí no nosso espaço, tá bem? Isso a gente pode fazer de acordo com o que a gente quiser, ou pode deixar sem nenhum material, certo, pessoal? Então isso vai depender. Nesse caso eu deixo não, para que não tenha nenhum material aqui em cima do corte, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. Isso é uma ferramenta fácil relativamente fácil de usar, não tem muita complicação. É só fazer o corte aonde que a gente quiser em tempo real. Eu não gosto muito desse monte de janela aberta aqui, mas é o que a gente tem aqui, né? Aí você pode, ó, em tempo real, habilitando o corte, tá vendo aí? Aonde você tiver necessidade, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão do corte aqui, como trabalhar. E é isso aí. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre o proxy. Tá? Proxy, para que é, como funciona, certo? Então, pessoal, beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau!